Vamos lá, bom dia, mais uma vez. Vamos aos exercícios prometidos, né? Botei dois exemplos aqui, um exemplo de aquecimento e um de resfriamento, tá bom? Então vamos lá. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 20 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius em 20 gramas de vapor de água a 120 graus Celsius. Tá bom? Beleza? Ótimo. Então vamos nessa. Temos tudo que nós precisamos aí. Calor específico do gelo, calor específico, calor latente de fusão, calor específico da água, calor latente de vaporização e calor específico do vapor de água. Temos tudo aí, bonitinho, para a gente poder trabalhar, tá? Bem, pessoal, isso aqui é passo a passo. Por que eu falo isso? Porque olha o que nós temos. Deixa eu botar aqui para vocês. Nós temos gelo a menos 30 graus Celsius. Quero chegar no vapor de água a 120 graus Celsius, certo? Esse é o naturalmente. Só que, se você me pensar bem, como é que eu faço, né? Como é que a gente faz para transformar? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho gelo a uma temperatura negativa, a menos 30 graus Celsius. Eu tenho que fazer de uma forma que esse gelo chegue até o ponto que ele comece a virar água. Depois, a água, eu vou subir até a temperatura que ela vira vapor. Depois eu vou transformar ela em vapor. Depois do vapor eu vou aumentar a temperatura. Então eu tenho gelo. Tenho que transformar esse gelo até 0 graus Celsius. Tá? Aí ele vai se transformar em água. Beleza? Depois da água, vai estar uma água a 0 graus Celsius, né? Porque quando você tem a transformação de fase, você transforma ela a 0 graus Celsius. Depois, eu transformo essa água, chego ela até 100 graus Celsius. Certo? Que é quando vai vaporizar. Vaporizo ela, ela vira vapor. E aumenta esse vapor até 120 graus Celsius. Então, passo a passo, nós vamos aprender a fazer. Então, qual vai ser o primeiro passo que eu vou fazer? Tá aqui, o primeiro passo é transformar, aumentar a temperatura do gelo de menos 30 graus Celsius até uma temperatura onde eu possa transformá-lo em água, que eu possa derretê-lo. Que temperatura é essa? 0 graus Celsius. Eu tenho duas fórmulas que eu vou usar aqui só duas. Q M vezes L e Q igual a M C delta T. Observe que a primeira é só, né? Vou botar aqui, ó, vermelho. Primeira fórmula, só para mudanças de fase. Segunda, só para mudança de temperatura. Para tudo que houver mudança de temperatura. Nesse nosso primeiro passo, tem azul aqui para a gente ver melhor. Nosso primeiro passo, eu estou mudando de fase ou estou elevando a temperatura dela? Mudança de temperatura. Estou elevando a temperatura dele. Estou indo de menos 30 até 0. Então, ó, Q, M, C, delta T. Né? Eu quero saber a quantidade de calor. Massa. A massa vai ser igual para todos. Observe. Ele não muda a massa. 20. Qual o calor específico do gelo? Aí eu vou lá no dados, ó. Calor específico do gelo. 0,5. Vezes a variação de temperatura. Final menos inicial. 0.
menos 30. Menos com menos, mais. Então vamos ter, ó, quantidade de calor, 20 vezes 0,5 vezes 30. Certo? Então 20 vezes 0,5 vai dar 10. Né? Multiplicar por meio é uma coisa que dividir por 2. Dá 10. 10 vezes 30, 300 calorias. Certo? Então ele necessita de 300 calorias para transformar esse gelo de menos 30 graus Celsius e ele chegar até 0 graus Celsius. Ele vai até 0 graus Celsius. Certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Ele vai até 0 graus Celsius. Então, quando esse gelo chega no 0 graus Celsius, que é o final desse primeiro passo, primeiro processo, eu estou pronto para começar a derreter esse gelo. Eu vou começar a transformar ele de sólido para líquido. Então, o primeiro passo nós já acabamos. Né? Vou abrir aqui uma outra folha. Segundo passo, ou segundo processo, vocês é que sabem. Ao final do primeiro, acabei de falar, nós temos gelo a 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius. Quero transformar a água também a 0 graus Celsius. Então aqui eu não tenho mais uma mudança de temperatura. Eu tenho uma mudança de fase, de agregação da matéria. Eu vou pegar ele de gelo, transformar para água. Certo? Então vou usar a fórmula qual? Q M vezes L. A massa é 20. Latente. Eu vou lá no exercício ver. Qual é a latente de fusão? 80 calorias. Latente de fusão, 80 calorias. É o que eu vou colocar lá. Por que fusão? Estou transformando de sólido para líquido. Tá? Então 20 vezes 80. Certo? 2 vezes 8, 16. Então eu vou ter aqui, ó, 16 mais 2 zeros. 1.600 calorias. Acabou. Era só isso. Nesse ponto, né? Só isso. Então agora eu tenho o gelo se transformou totalmente em água. Vamos para o terceiro procedimento, ou terceiro passo, como queiram. Eu gosto de passos. Então, ó, agora eu tenho uma água a 0 graus Celsius. O que eu vou fazer com essa água a 0 graus Celsius? Água a 0 graus Celsius. Vou transformá-la até 100 graus Celsius. Aí você me perguntar, por que 100 graus Celsius? Porque aí eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar botando ele no ponto de ebulição. Mudança de fase ou mudança de temperatura aqui? Está mudando a temperatura. Então, ó, Q, M, C, delta T. Né? Então, ó, 20, que é a massa. Calor específico. Estamos na água. Volta lá no problema. Se tiver dúvida, volta no problema. Qual é o calor específico da água? 1. Aqui, ó. Tá aqui. Olha o calor específico da água aqui. 1. Então, ó. Vamos lá. Calor específico da água, 1. Vezes variação de temperatura. 100 menos 0. 100. Só multiplicar. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 100, 2.000. Então, ó. Quantidade de calor. 2.000 calorias. Ao final do terceiro passo, ou terceiro processo, o que nós temos agora? Eu tenho uma água a 100 graus Celsius, está no ponto para começar a vaporizar, no ponto para começar a ebulir, né? A fazer a ebulição.
Beleza? Então, ó, certo? Então, vamos para a próxima folha, que não tem mais espaço nessa. Vamos para o quarto passo. Qual o quarto passo? Se eu tenho água, lá no final do terceiro, eu tenho água a 100 graus Celsius, pronto para ebulição, eu vou pegar a água e transformá-la em vapor. Então, líquido em gasoso. Tudo a 100 graus Celsius. Não vai haver mudança de temperatura. Só mudança de fase. Só mudança de estado de agregação da matéria. Então, ó, Q M vezes L. Mudança de fase. Não tem mudança de temperatura, é ele. Então, quanto é a massa? A massa é 20. Qual a latente? É a latente de vaporização. Sei de cabeça? Não, não precisa. Olha no problema. Latente de vaporização, 540. Então, ó, 20 vezes 540. Então, a quantidade de calor vai ser 540 vezes 20. 10.800 calorias. Certo? 10.800 calorias. Então, deixei agora a água, ao final desse processo aqui, toda ela em vapor. Tá tudo vaporizou. Tá tudo em vapor. Tá? Só que não é só isso que ele quer. Ele quer vapor, aqui temperatura a 120 graus Celsius. Então, agora vamos para o último passo. O procedimento. Quinto passo. Quinto passo, eu vou transformar esse vapor a 100 graus Celsius em vapor a 120 graus Celsius. Q M C delta T. Por quê? Variação de temperatura. Massa continua 20. Calor específico. Vamos lá. Qual é o calor específico do vapor de água? Tá aqui, ó. Meia caloria. Tá? Vou seguir o que está lá dado lá. Meia caloria vezes qual é a variação de temperatura? 120 menos 100. 20 graus Celsius. Certo? Só diminuir. Aí eu só vou multiplicar. 20 vezes 20 vezes meio. Eu vou ter 200 calorias. Certo? Que é a temperatura, que é a quantidade de calor, para ele aumentar a temperatura desse vapor de água. Certo? Acabou. É isso que ele queria? Não somente. Por quê? Ele quer mais alguma coisa? Quer sim. Ele quer sim. O que ele quer mais aqui? Ele quer a quantidade de calor total, quantidade de calor gasta. Como é que eu vou fazer isso? Vou somar cada caloria que eu utilizei em cada passo. Certo? Então vamos pegar lá desde o primeiro. Olha lá, desde o primeiro. Qual foi o primeiro? 300 calorias. Então, ó, eu vou lá, ó, 300 mais, eu volto lá, o segundo foi 1.600 e 2.000 do terceiro, então 1.600 mais 2.000, 1.600 mais 2.000, mais, vou botar aqui embaixo, né, mais
10.800 e 200. Então, mais 10.800, 10.800, mais 200. Isso, para mim, vai ser a quantidade de calor total, certo? Que ele gastou para fazer essa transformação. 300 mais 1.600 mais 2.000 mais 10.800 mais 200. 14.900. 14.900 calorias foram gastas para realizar todo este processo. Certo? Trabalhoso, mas não impossível. Bem, agora vamos para a curva de resfriamento. Tá? É o processo de descida. É o processo inverso. Né? Ele fala o seguinte: determine a quantidade de calor cedida, tá, necessária para transformar 50 gramas de vapor de água a 140 graus Celsius em 50 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Então ele vai descendo, você vai diminuindo a temperatura dele. Então ele vai cedendo o calor. Toda a caloria que nós formos encontrar vai ser negativa. E o procedimento é o mesmo. Tá? Eu tenho lá vapor de água. Tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer: transformar ele, diminuir a temperatura dele, para que ele chegue num ponto onde eu possa transformar ele para água. E quando é que acontece isso? Eu vou pegar lá os 140 graus Celsius e diminuir ele até 100 graus Celsius. Então, ó, eu tenho aqui, ó, primeiro passo, vamos lá. Primeiro passo. Eu tenho vapor a 140 graus Celsius. Eu tenho que transformar ele até 100 graus Celsius. Porque aí eu chego num ponto onde eu posso fazer a transformação dele. Transformar ele do estado gasoso para o estado líquido, né? Que é o ponto de ebulição, que é o 100 graus Celsius. Beleza? Então, ó, mudança de fase. É o mesmo esquema, você tem duas fórmulas. Que M vezes C vezes ΔT. Certo? Olha lá, o calor específico do vapor de água é meio. Tá lá, não mudou. Então, ó, quantidade de calor. Qual é a massa? A massa é 50. Calor específico é meio. Variação de temperatura, 100 menos 140. Quer dizer, 100 menos 140. Tá? Vai dar negativo. E tem que dar negativo. Ó. 100 menos 140. Tá? Então, a quantidade de calor, 50 vezes meio vezes menos 40. Só multiplicar tudo e não esquecer do sinal. 50 vezes meio vai dar 25 vezes 40. Vai dar menos 1.000. Então a quantidade de calor aqui, menos 1.000 calorias. Então é necessário que ele perca, que ele ceda 1.000 calorias. Tá? Para que ele chegue em que estado aí? No estado ainda de vapor, só que a 100 graus Celsius. Para que eu possa mudar, né, o estado de agregação da matéria dele. E aí, num segundo passo, eu vou transformar de vapor para água, né? De gasoso para líquido. Tudo a 100 graus Celsius, tá? Ele não vai mudar a temperatura. Todos vão estar a 100 graus Celsius. Mudança de fase. Q, M vezes L. Quanto é a massa? 50. Quanto é o latente? Tá? Vamos lá. Muita atenção aqui, ó.
O latente de vaporização é 540. Só que, na verdade, eu vou ao contrário, né? Eu quero um latente de condensação. Qual é a diferença? Só o negativo, né? Latente de condensação é o menos 540. Tanto é dele que sai o negativo, né? Que vai dar o negativo por quantidade de calor. Menos 540. Então vai ficar 540 vezes 50. 27 mil. A quantidade de calor menos 27 mil calorias. Certo? Terceiro passo. Eu agora tenho água a 100 graus Celsius. Quero transformar ela aqui em temperatura 0 graus Celsius, né? Lembrando que o foco final é o gelo, a negativo, né? É só lembrar lá, gelo aqui temperatura a menos 10 graus Celsius, tá? Então, ó, vou chegar essa água até 0 graus Celsius, por quê? Porque é nessa temperatura que eu consigo solidificar a água. Mudança de temperatura. Então, ó, que a massa 50, calor específico da água continua sendo 1, vezes variação de temperatura. 0 menos 100. 0 menos 100. Final menos inicial. Que vai dar um menos 100. Menos 100 vezes 50. Eu vou ter menos 5, 1, 2, 3. 5.000 calorias. Tá? Beleza? Ao final desse terceiro processo, o que acontece comigo? O que acontece com essa água? Eu tenho uma água, tá? Eu tenho uma água a 0 graus Celsius. Vou transformá-lo para gelo, tá? Então eu tenho, esse aqui foi o terceiro. Quarto passo, eu vou transformar de água para gelo, todos a 0 graus Celsius, tá? Não vai haver modificação de temperatura. Então aqui, M vezes L. Massa é 50, né? 5 ficou horroroso. Deixa eu apagar aqui. Massa é 50. E a latente? Quanto é essa latente? Olha lá, vamos lá ver lá no exercício. A latente de fusão é 80. A latente de solidificação é o menos 80, só que negativo. Então, menos 80. Então, eu vou ter aqui, menos 80. Tá? Então, quantidade de calor, 50 vezes 80, menos 4.000. Certo? Calorias. Observe, tudo é negativo porque tudo ele está perdendo calor. Beleza? Então, chegamos o gelo a 0 graus Celsius. Mas ele quer um gelo negativo. Quinto passo e último, que é transformar o gelo de 0 graus Celsius para menos 10 graus Celsius. Mudança de fase. Mudança de temperatura. Fase foi de cima. Q igual a MC delta T. Certo? Vou botar na outra folha, porque senão não vai dar para colocar aqui. Tá? Vamos pro próximo. Então olha lá. Massa 50. Calor específico do gelo continua sendo meio. Vezes a variação de temperatura. Final menos inicial. Tá? Menos 10, menos 0. Então, menos 10, que é onde eu quero chegar. Então, 50 vezes meio vezes 10. Vai dar 250
menos, né, claro, né, 250 calorias, que ele vai ter que ceder para chegar à temperatura do gelo. É menos 10. Novamente, eu tenho que achar a quantidade total cedida, tá? E aí você vai somando todos eles, mas lembrando que no final eu tenho que ter ele negativo aqui, tá, gente? Não se esqueça disso. Então vamos lá, para a gente até economizar tempo. Ó. Eu tenho 1.000, tá? Do primeiro, mais 1.000, mais 27.000, mais 5.000, mais 4.000, mais 250. Então eu vou ter negativo, né? Menos 37.250 calorias, que foi a quantidade de calor cedida por ele. Tá bom? Gasta, né? Cedida para que ele pudesse fazer toda essa transformação. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, e eu sei que vai aparecer, perguntem, questionem, depois eu faço mais exercícios, tá? No mais, fiquem com Deus e até a próxima semana.